Olá, amigos, eu sou Maria Aparecida, esse é o canal Mediunidade Clínica e hoje nós falamos sobre terapia. Vamos começar? Sabe, minha gente, falando de terapia, né? Tava pensando aqui, seja você médium ou não, a ideia é, seja seu próprio terapeuta. E por que médium ou não? Os médiums, eu entendo, eles têm uma sensibilidade altíssima, são capazes de perceber coisas, né? Que as antenas mais altas, de captar coisas, e lá dentro ele fica pensando que aquilo é dele, né? Ele capta ideias e ele capta sentimentos. Para quem está falando de ansiedade, de crenças, falar em terapia, tá tudo dentro do pacote. Então, você lembra que a gente está falando sempre que a ansiedade, ela só passa a ser patológica, ela só é uma doença quando ela é exagerada, quando ela impede ou dificulta você resolver as suas questões. Estou ansioso que eu nem enxerguei nada. Isso é um exagero, mas se não exagerou, tudo bem. Então, você lembra que quando ela exagera, ela rouba energia, ela produz cansaço e naturalmente ela diminui o seu foco de atenção e diminuindo o seu foco de atenção, ela diminui a sua eficiência. Então aí sim a coisa é brava. E a gente até já marcou lá no nosso caderninho mágico quais são os passos, né? Quais são que eu tenho para fazer, para descobrir qual é a minha ansiedade, o que está por trás. E aí então a gente vai desenrolando para que você vislumbre o que pode acontecer, como é que você vai fazer para diminuir aquela história de, olha, isso está me fazendo um mal. A ideia é essa, é que você faça a sua terapia aí, né? E para você desenvolver isso, a gente pode ir num passo a passo, uma receita aqui. Você sabe que não tem receita para a coisa, mas é um modo de falar, é uma sequência, é um ritmo, é um roteiro, né? Então, nesse passo a passo, a primeira coisa é você identificar o problema. O que você já fez, você já marcou lá no seu caderninho, né? E você marcou de uma forma bem clara para você olhar lá. Então, aí eu perguntei para o meu cliente, você olhou e qual foi a sua observação? O que você marcou? Ele falou assim, eu estou muito sobrecarregado, Aparecida. Eu tenho umas 4 ou 5 questões que são imprescindíveis. Pausa. 4 ou 5 questões imprescindíveis não dá, é uma só. Como diria o meu amigo espiritual, limpamos uma lata de lixo de cada vez. Então, esse lixo psíquico, né, é uma de cada vez. O que está sobrecarregado? Toma clara aquela situação. A minha situação mais forte é que eu tô quebrado. O que é que eu tô quebrado? Fiz um empréstimo no banco e eu preciso pagar na semana que vem e eu não tenho todo o dinheiro. Tá bom. Então você não soube planejar. Não faz mal, vamos aprendendo. Isto é uma definição que pode ajudar a traçar uma solução. Eu ter bem claro o que é que eu tô fazendo. Olha, pode ser uma outra coisa. Eu estou com uma questão de saúde muito séria. Tá bom. E qual é a questão de saúde que é muito séria, que não está clara? Eu preciso ter claro, né? Então, eu enquanto terapeuta, preciso ter claro. Imagina você que é o responsável pela cura. Então, você viu se está bem claro lá. Não, olha, o meu problema, Aparecida, você não falou, é o meu relacionamento com a minha mãe. Então, eu não vou falar todas as coisas. Você que tem que descobrir, né? E você tem que tornar claro isso para você. Tornou claro? Muito bem. Segundo passo, primeiro você identificou o problema, no segundo você vai se desidentificar do problema. Eu tenho um problema, mas eu não sou o problema. Um afastamento da maior visibilidade, né? E quando você afasta, você não é o problema, você tem essa visibilidade maior, você começa a enfraquecer o problema. Não é enfraquecer você vai enfraquecer o problema, porque você vai buscar uma solução. E o que a gente vai fazer?
toda e qualquer solução, pega o caderninho mágico e põe lá. Nós vamos fazer o terceiro passo, que o nome técnico disso é o brainstorm. Cá para nós é um toró de parpite. Nós vamos escrever todos os parpites que aparecer na cabeça. Marca todas as prováveis soluções. Boas, ruins, não importa. Se elas são soluções prováveis ou improváveis, marca tudo. Ah, Aparecida, mas essa aqui é absurda, não faz mal, marca tudo. Ah, mas por que eu vou marcar tudo? Você vai marcar tudo para abrir espaço aqui, sabe? Para você pensar em outras coisas. Porque você põe uma só, não abre espaço para outras coisas. E a gente está num momento de movimentar aqui dentro, de abrir novas janelas. Então você marca tudo. E aí o meu cliente resolveu que ele tinha um problema, que era cuidar da Santa Mãezinha dele, né? E por que tinha que cuidar da mãe? Olha, ele tinha que cuidar da mãe e ele me procurou por causa disso, que ele estava com uma questão muito séria. Ele era músico e atuante na Áustria e ele ganhava lá, ganhava na moeda em euro, e agora ele veio para cá visitar a mãe, trouxe o dinheiro dele e agora ele percebe que o dinheiro está acabando e que a mãe está doente. Então ele ficou aflito, porque ele falou: e agora? Eu vou embora, abandono minha mãe tá aqui, o que eu faço? O que eu não faço? E a gente foi nesse passo a passo com ele, que ele tinha que escrever todas as prováveis soluções, né? Ele pode ir, ele pode ficar. Ai, Aparecida, mas é impossível eu abandonar minha mãe. Eu falei: ninguém tá falando que você vai abandonar sua mãe, você põe aquilo que é improvável, inclusive. Aí ele botou lá o que era improvável. Aí ele botou que se ele podia levá-la com ele, ou se ele ia arrumar um cuidador, ou se ele ia internar num spa de idosos, ou se ela podia fazer um cruzeiro enquanto ela não tivesse tão doente, para aproveitar, para ver. Enfim, ele pôs todas as soluções que ele achou provável lá para ele. Você põe todas as soluções que você acha prováveis ou improváveis para você trabalhar com isso. Você faz o seu toró de parpite aí, né? Com todas as soluções, sem filtro, tá? Deixa vir, que o importante nesse momento é isso. Você lista todas as soluções. Depois que você listou todas as soluções, você vai ver prós e contras, cada uma das soluções encontrada no toró de parpite lá. Você vai ver assim: ir embora, quais são os prós, quais são os contras. Ficar, eu pedi para ele quais são os prós, quais são os contras. Se ele fica aqui, ele falou: olha, eu fico aqui, mas aqui as pessoas não admiram música clássica tanto quanto é admirado aonde eu trabalho. Aqui eu sou muito convidado para fazer um chá beneficente, mas um chá beneficente eu não ganho, e eu preciso ganhar, e a minha profissão é essa, e eu preciso inclusive manter a minha mãe. Então você vai vendo que ele começou a ter espaço para raciocinar quando a gente começa a fazer prós e contras, né? Levá-la com ele, quais eram os prós, quais eram os contras. Levá-lo com ele, arrumar um cuidador lá, ou ter um cuidador aqui e ele ir para lá e voltar de vez em quando. Vamos instalar uma câmera para ver a mãe com mais frequência? Bom, e como é? Aí vai abrindo e começando a aparecer soluções. E depois que apareceu as soluções, nós vamos avaliar cada uma daquelas ideias registradas para ver o que dá para fazer. Esse exercício ajuda a quebrar aquele exercício: ou eu vou ou eu fico, não sei o que eu faço. Porque ou eu vou ou eu fico, ou não sei o que eu faço, é uma crença limitante. Então, esse exercício ajuda você a quebrar isso, porque tem que ir caminhando, vendo, né? O que isso ajuda a pessoa a procurar uma solução possível, que é o nosso quinto passo, uma solução
possível, eu falei. Não é uma solução ideal, perfeita, maravilhosa, vai aparecer assim uma fada madrinha e vai restituir. Não, não é. É uma solução possível. Vai ajudar. A gente vai ver o que é possível, o que é prático, o que dá para fazer, que tenha um início rápido, uma implementação. Não é para ficar postergando. Eu preciso fazer uma coisa agora. Então, uma solução possível é um passo, né? E você depois faz o planejamento da execução. O planejamento fica para um próximo momento. Mas agora nós vamos relembrar tudo que nós já soubemos até aqui. Nós temos lição de casa, que a gente sempre costuma lembrar que é para fazer aquelas lições de vezes anteriores, mais o roteiro que eu ensinei hoje. Você vê que a nossa lição vai acumulando, não é? Você participa, você me dá uma resposta, você diz se você entendeu, se é possível fazer o exercício ou se não, se você está acompanhando esse curso, se tem alguma validade para você ou se não. E olha lá dentro de você e veja que o seu desenvolvimento interior requer sempre a sua participação. Fica com um abraço grande, vou agradecer.